noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Você pode abrir comigo lá em Neemias. Neemias capítulo 13. Nós estamos, você que nos visita, nós já estamos há alguns meses passeando um pouquinho no livro de Neemias, e hoje nós vamos falar um pouquinho desse último capítulo de Neemias 13. Um pano de fundo bem rápido. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, e Jerusalém era a cidade onde estavam sepultados seus pais, e ele recebe uma notícia do seu irmão, dizendo que Jerusalém estava destruída, e aquilo incomoda muito Neemias. Ele se importa com a situação que está acontecendo em Jerusalém, e a partir daí existe toda uma movimentação para que ele pudesse de alguma maneira ajudar aquela cidade a se reconstruir. E nós vimos então desde Neemias 1 até Neemias 12 o esforço desse homem para que ele pudesse reconstruir Jerusalém, junto com o povo que estava ali habitando com ele, junto com o povo que estava ajudando, com os trabalhadores que Neemias tinha. Ele conseguiu em 50 e poucos dias reconstruir os muros, mas depois de um bom tempo, Neemias continua tentando e buscando de alguma maneira, junto com o povo que estava ali com ele, conseguir que o povo se voltasse para Deus, que o povo voltasse a ter o compromisso que existia desde as alianças que eram feitas de Deus com o seu povo há muito tempo atrás, em Abraão, em Moisés e em outros reis, outros governantes. Essa foi a busca de Neemias. E nós vemos que Neemias agora passam-se 12 anos desde que Neemias faz o seu pedido para o rei Artaxerxes, para que liberassem ele da sua ocupação, do seu trabalho, porque ele tinha uma responsabilidade. E depois de 12 anos como governador de Jerusalém, então Neemias volta para estar dando um relatório, para estar relatando tudo que tinha acontecido com ele, tudo que ele tinha vivido junto com seus trabalhadores na reconstrução de Jerusalém. Neemias 13, vamos ler o versículo 6 e o versículo 7, diz o seguinte: mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. O próprio Neemias está relatando, é um livro histórico, e Neemias está contando a história, então ele está dizendo, eu voltei lá para Artaxerxes para poder falar tudo que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido. E Neemias então passa um ano separado do povo, um ano longe de Jerusalém, ali retomando as suas atividades, e no final do versículo 7, ele diz que depois de um tempo ele pediu novamente permissão para Artaxerxes e voltou para Jerusalém. E quando Neemias volta para Jerusalém, irmãos, Neemias descobre que algo está errado com aquela cidade, algo está errado com aquele povo, aquele fogo de devoção, aquela energia que nós vimos nos capítulos anteriores do povo, como no capítulo 10, que nós vimos que o povo fez um contrato, eles assinaram um acordo dizendo que eles iriam fazer algumas coisas, prestar algumas coisas para a honra e glória de Deus, e nós vemos que agora Neemias volta e tudo isso não está mais acontecendo. Somente um ano depois, Neemias vê que o fogo tinha se apagado. Um estudioso chamado William Wolf diz que meu desejo é que vocês tenham sempre em mente que faz parte da natureza do fogo se apagar. É preciso manter o fogo aceso, atiçando, alimentando e limpando as cinzas. Se você acender um fogo lá, se você ligar uma churrasqueira com carvão, o que for, num determinado momento ali do processo do seu churrasco, aquele fogo vai acabar. No começo ele está muito quente, depois a temperatura vai naturalmente baixando, aquele fogo vai virando cinzas, e esse cara está dizendo, você precisa manter o fogo aceso, você precisa atiçar o fogo, você precisa alimentar o fogo.
o primeiro mandato de Neemias, como eu disse, que durou 12 anos como governador, nós vemos no livro que ele só demorou 50 e poucos dias para construir os muros, e talvez tenha demorado todos os outros 11 anos para que o povo chegasse a esse nível de comprometimento, para que o povo pudesse deixar esse fogo aceso, atiçar esse fogo, alimentar o fogo que fazia com que o povo tivesse um compromisso com Deus. E depois de um ano, depois que ele volta ao palácio para dar o seu relatório ao rei, ele descobre que o povo estava corrompido, o povo não estava cumprindo nada do que tinha sido combinado no capítulo 10. Nós vemos, irmãos, situações parecidas. Nós vemos na história do povo de Deus, nós vemos Moisés quando sobe ao Monte Sinai para buscar a tábua das leis, os 10 mandamentos. Nós vemos que ele demora um pouquinho e quando ele desce, o povo fizeram bezerros de ouro, está festejando outros deuses, porque não tinham nenhuma notícia de Moisés. Nós vemos, estudando a história de Paulo, Paulo fundava igrejas, deixava as igrejas nas mãos de presbíteros e ele saía e os problemas aconteciam logo depois da sua partida, tanto que Paulo escreve cartas para aquelas igrejas para falar: vocês precisam corrigir isso, vocês precisam acertar algumas coisas. Nós vemos que existia um grande problema aqui, irmãos, na história do povo com Moisés, na história agora do povo com Neemias, na história de Paulo e talvez na nossa história, na história da igreja, existe uma instabilidade do povo de Deus. No capítulo 10 nós vimos um grande avivamento, nós vimos um povo desejoso de servir a Deus, e agora no capítulo 13, as promessas são quebradas, simplesmente o povo já não cumpre mais o que combinou. E eu queria citar 3 promessas que foram feitas pelo povo e que agora o povo estava descumprindo. A primeira delas está em Neemias 10, capítulo 10, versículo 28, e diz o seguinte, Neemias 10, 28, e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Vá no versículo 30, o versículo 30 diz o seguinte: prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Nós vimos que existia uma instrução baseada numa lei dada lá por Moisés, lá em Êxodo, que falava com que era necessário, que instruía o povo a não se misturar, que não houvesse uma mistura de raças, que o povo judeu não se misturasse com outros povos. E o que nós vemos agora no começo do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, é que algumas pessoas do povo que estava com Neemias, o povo de Jerusalém, os judeus, haviam feito alianças com 2 outros povos, com os amonitas e os moabitas, e toda a sua congregação estavam juntos. Amon e Moabe eram pessoas que nasceram de uma união incestuosa de Ló com as suas filhas. Ló teve relacionamento com suas filhas e nasceram então Amon e Moabe. E Amon então instituiu um povo chamado Amonitas, e Moabe instituiu um povo chamado Moabitas. E esses povos não faziam parte do povo judeu, não faziam parte da aliança. E o que nós vemos é que os judeus estavam misturados com esses povos. A proibição de Deus, irmãos, não era simplesmente racial, mas a proibição de Deus era religiosa. A preocupação é que esses povos que adoravam outros deuses pudessem de alguma maneira confundir os judeus, pudessem de alguma maneira, quando houvesse casamento, pudessem desviar os filhos dessa união para que eles não servissem ao Deus de Israel. A mistura desses povos que adoravam outros deuses corrompia então o culto, corrompia a moral, corrompia a teologia. O versículo 3 de Neemias 3 diz assim: quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram da ascendência estrangeira.
Quando Neemias lembrou, baseado no manuscrito que ele tinha de Moisés, ele lembrou o que Moisés tinha deixado escrito, falou: vocês lembram, está na lei, é lei que vocês não devem se misturar. Só que no capítulo 10, irmãos, como nós vimos lá no capítulo 10, versículo 30, o povo assina o acordo e se compromete a que não houvesse essa mistura entre os povos. Somente um ano Neemias longe, novamente isso acontece, e mais uma vez Neemias está alertando que a mistura é perigosa, que as coisas acabam se misturando, e se misturavam lá, e muitas vezes, irmãos, hoje nós vemos muitas coisas consideradas seculares, consideradas do mundo, entrando na vida da igreja, coisas que precisam ser tiradas, falsas doutrinas, nos púlpitos, nas igrejas, que fazem com que essa vida secular, com que esse mundo faça parte da igreja. Ainda assim, nós temos pessoas misturadas, e nós não vamos impedir que aconteça esse misto de gente, essa mistura de pessoas que vivam entre nós, que não sejam salvas, que de alguma maneira querem fazer parte da comunhão do povo, até simpatizam com Jesus, mas não querem ter o compromisso de seguir a Jesus, porque anseiam por essas falsas doutrinas, anseiam por coisas consideradas seculares, coisas do mundo. Um estudioso chamado Oswald Chambers diz o seguinte: hoje o mundo tomou tantas coisas da igreja, e a igreja tomou tantas coisas do mundo, que é difícil saber onde estamos. Outro cara fala que, chamado Vancer Havner, diz que Satanás não está lutando contra as igrejas. Na verdade, Satanás está se juntando a algumas dessas igrejas. Pela facilidade que se tem, irmãos, de que falsas doutrinas e coisas contrárias à palavra de Deus, coisas que não existem, fossem pregadas e de alguma maneira outros deuses sejam proclamados. Deuses legalistas, porque o Deus que nós servimos é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Deus que nós servimos e cremos não é um Deus legalista, não é um Deus de troca, não é um Deus que restitui as coisas, nada disso. O Deus que nós servimos é um Deus de graça, de amor, de misericórdia. Somos pecadores, carecemos da graça e misericórdia de Deus todo dia, e essa bondade, esse amor que nos alcança. Nada diferente disso, irmãos, faz com que o Deus da palavra seja um Deus verdadeiro. Qualquer coisa diferente disso, na verdade, faz com que seja mentira, sejam outros deuses. Você pode até ouvir em nome de Jesus, você pode até ouvir o nome de Deus, mas muitas coisas, irmãos, são coisas que não existem, são falsas doutrinas. A preocupação de Neemias é que o povo não caísse nessa. A preocupação para nós, irmãos, usando o exemplo de Neemias, contextualizando para nós, irmãos, é que nós possamos tomar cuidado, para que o mundo não tome as coisas da igreja, e de alguma maneira nós não sejamos atingidos, por isso, nós não sejamos atingidos por falsas doutrinas, por situações que possam de alguma maneira nos desviar. Além disso, irmãos, além da mistura que o povo estava tendo ali, o povo também tinha colocado seus filhos para se casarem com as filhas dos povos amonitas e dos moabitas. Além disso, irmãos, um sacerdote, alguém que tinha sido deixado por Neemias para que tomasse conta do templo, o sumo sacerdote chamado Eliasibe, ele chama Tobias. Você vai lembrar que nós falamos várias vezes sobre Tobias. Tobias é um amonita, alguém que lutou muito para que Neemias não conseguisse reconstruir Jerusalém. Esse sacerdote chamado Eliasibe convida Tobias: ô Tobias, vem cá, eu vou separar uma sala lá no templo para você, para que você possa fazer ali a sua moradia, possa fazer ali o seu escritório. A família sacerdotal então de Eliasibe se une a Tobias, que até o momento, irmãos, até o momento que eu saiba, e de tudo que nós estudamos em Neemias, Tobias é um inimigo de Deus, é alguém que está contrário ao povo, contrário a Neemias.
Eliasibe pega Tobias e leva ele para dentro da casa de Deus. Leva o inimigo para dentro da casa de Deus. E quando ele faz isso, Eliasibe está tirando os obreiros que eram fiéis, trabalhadores fiéis, judeus, colocando o próprio inimigo para que pudesse ocupar ali o templo. O inimigo é beneficiado por essas pessoas. E o que acontece na sequência, irmãos, é que os dízimos e as ofertas que eram trazidas eram desviadas. Tobias estava roubando. Tobias estava roubando a casa de Deus, roubando o povo. E o que aconteceu que foi que aqueles obreiros, aqueles que cuidavam do mantimento, os levitas, eles abandonaram a casa de Deus porque eles não tinham mais sustento. Eles precisaram voltar para suas terras para que eles pudessem voltar a trabalhar com a agricultura, voltar a fazer outros trabalhos, porque eles não estavam sendo mais sustentados. O versículo 7 de Neemias 13 diz o seguinte: aqui soube do mal, Neemias está falando, né? Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Neemias está muito bravo. Falou, não acredito que Eliasibe fez isso. Eu fiquei muito aborrecido, joguei tudo de Tobias fora, expulsei Tobias de lá, e pude trazer novamente os utensílios do templo, e pude restaurar o trabalho dos levitas. O povo, irmãos, estava completamente perdido. A mistura do povo, um inimigo dentro do templo. Nós falamos sobre casamentos mistos e nós vimos casamentos acontecendo, casamentos do povo judeu com esses povos, com amonitas, moabitas, instruções que tinham sido dadas lá no capítulo 10 e o próprio povo tinha assinado, falando, nós entendemos, nós não vamos casar nossos filhos com outros povos. E agora somente um ano depois que Neemias vai dar uma viagem, vai tirar umas férias, o povo está completamente perdido. A preocupação principal dos casamentos mistos, irmãos, eram que os filhos, Neemias relata que viu filhos de casais, um judeu e um moabita, onde o filho daquele casal não estava falando a língua dos judeus. E Neemias fala, como que nós podemos fazer com que esse menino adore o Deus dos hebreus? Como é que nós podemos fazer com que esse menino faça parte das nossas cerimônias se ele não fala a língua? E era natural, porque os pais trabalhavam e as crianças ficavam com as mães. E por causa disso aprendiam a língua da mãe. Essa é a preocupação de Neemias. E é interessante, irmãos, porque mais uma vez não é um preconceito racial, não é uma questão de Neemias de que houvesse casamentos em povos misturados, casamentos que não eram puros, não. Existia a preocupação de que a pureza espiritual, que a crença em Deus, no Deus dos judeus, no Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, fosse mantida. Versículo 25, Neemias expressa toda a sua indignação quando vê toda essa situação acontecendo. Nessa época, esses casamentos eram uma ameaça, irmãos, uma ameaça para aquilo que Moisés deixou como lei. Havia uma desobediência deliberada em relação a essa mistura. A segunda promessa que o povo faz no capítulo 10 trata sobre o sustento do templo. Neemias 10, 32 e 34 diz o seguinte: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiação por Israel, e para as necessidades do templo de nosso Deus,
Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a quem deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. A promessa significava que eles tinham que pagar um tributo ao templo, eles tinham que ofertar, eles tinham que dizimar para sustento do templo, eles tinham que fornecer lenha para o altar, levar aos sacerdotes os dízimos e as ofertas que eram determinadas por lei. Sem o sustento do povo, irmãos, o templo não conseguiria sobreviver, não haveria sustento para o templo. Por isso que nós vimos que os levitas foram embora, os obreiros abandonaram os seus ministérios e começaram a se envolver em atividades seculares. Imagine que um pastor de uma igreja os membros decidem não colaborar mais, e de alguma maneira aquele pastor é alguém que é sustentado pela igreja. Aquele pastor se vê numa situação onde ele tem que fazer uma outra atividade, trabalhar fora do ministério, para que ele possa se sustentar, e foi isso que aconteceu. O versículo 10 de Neemias 13 diz o seguinte: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte deles, que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Não havia mais contribuição, e as contribuições que existiam eram furtadas por Tobias. Tobias estava roubando o povo. Ainda assim o povo tinha desanimado de contribuir, porque não estavam mais respeitando aquilo que tinham acordado. O primeiro acordo, a primeira promessa fala então da mistura dos povos, e a segunda do sustento da casa de Deus. E a terceira promessa, que tinha sido feita lá no capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte, Neemias 10, 31. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou de festa, não compraremos deles nesses dias. Neemias descobre que o povo estava negociando normalmente no sábado. O sábado que era o dia para descanso, o dia consagrado a Deus. O povo estava negociando no sábado, o povo estava realizando tarefas diárias no sábado. Os comerciantes judeus não queriam perder a oportunidade de ganhar dinheiro no sábado. Eles estavam esquecendo, irmãos, de buscar a Deus. E a preocupação de Neemias é que aquele dia fosse usado como o dia do Senhor, para a glória do Senhor. Isso não significa para nós, irmãos, que nós só vamos glorificar e adorar o Senhor no dia que nós separamos para o Senhor, e depois da ressurreição de Cristo, nós consideramos que domingo é esse dia, não mais sábado, como era nessa época, mas agora, após a ressurreição, domingo. Não significa que é só domingo que nós vamos glorificar a Deus, mas nossa vida deve glorificar a Deus diariamente, a cada minuto, a cada segundo. Nós devemos glorificar a Deus, porque fomos criados para isso. Mas Neemias está pontuando que deveria existir um dia para que todo o trabalho fosse cessado, para que pudéssemos nos lembrar de Deus. O comércio, então, no sábado, corrompia totalmente o propósito do descanso e o propósito da adoração a Deus. Irmãos, aqueles homens estavam fazendo com que o lucro, com que a preocupação financeira tomasse o lugar do culto. Os homens estavam confiando mais na provisão do que no provedor. Estavam então na contramão da vontade de Deus. Quando eles não descansavam no sábado, eles estavam, não posso descansar porque eu tenho contas a pagar, eu tenho compromissos financeiros, eu preciso trabalhar no sábado, eu preciso fazer dinheiro naquele dia importante, tenho clientes. E o que Neemias está fazendo, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão confiando na provisão e não estão confiando no provedor. Vocês não estão confiando em Deus, e é Deus que provê todas as coisas. É Deus que provê todas as coisas. Descansem, busquem a Deus, porque é Deus que está no controle de tudo.
É Deus que é soberano sobre todas as coisas. Neemias repreende então os judeus que estavam trabalhando no sábado, obrigando-os a parar. Parem, não vendam mais, não negociem mais. O versículo 22 de Neemias 13, Neemias chega até a ser um pouco radical. Então ordenei, diz assim, Neemias 13, 22, então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Neemias manda fechar a porta da cidade de Jerusalém no sábado. Fecha, ninguém vai entrar em Jerusalém sábado. Sábado é dia de descanso. No começo, alguns comerciantes ficavam e dormiam ali, ficavam fora dos muros de Jerusalém, e Neemias ameaça aqueles homens e fala: se vocês ficarem aqui, eu vou mandar prender vocês. Vão embora, não tem comércio no sábado. Sábado é dia do Senhor, sábado é dia de descanso. Hoje, irmãos, a nossa vida e a nossa rotina não faz com que nós tenhamos um dia assim. Separamos domingo para celebrar, domingo baseado na celebração da ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui hoje, domingo, estivemos pela manhã, estivemos à noite, nós separamos domingo para que seja um dia para o Senhor. Ainda assim, nós precisamos atentar para isso, irmãos. Nós precisamos atentar para que estejamos juntos, congregando, estejamos juntos de alguma maneira, celebrando e adorando ao Senhor. Todo dia, nós precisamos fazer com que a nossa vida seja um reflexo de Deus. Todo dia nós precisamos fazer com que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Mas se a sua vida está atribulada e é difícil, pelo menos que o domingo seja um domingo para que você possa descansar e junto com a sua família você possa celebrar e glorificar o nome do Senhor. Neemias volta depois de um ano e vê a promessa da separação dos povos quebrada, a promessa do sustento financeiro do templo quebrada e a promessa de guardar o sábado quebrado. Neemias aposta, irmãos, na liberdade. Neemias vai embora e fala: tá tudo bem, o povo vai caminhar sem mim, eu vou lá falar com o rei, eu vou lá dar um relatório para Artaxerxes. Problema, irmãos, é que o preço da liberdade que temos deve fazer em nós que haja uma vigilância constante. O preço da liberdade é uma eterna vigilância. Neemias nos ensina a não nos descuidarmos, irmãos. O que nós precisamos aprender com Neemias 13 nessa noite é que nós precisamos estar vigiando constantemente. Nós precisamos viver uma vida vigiando. Neemias vai embora e o povo se perde totalmente. O povo não vigiou. O povo não atentou para o compromisso que tinha feito com Deus. Em Mateus 26, 41, Jesus está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 1 Coríntios 16, 13, Paulo está dizendo: vigiai, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Efésios 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ainda Efésios capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos viver uma vida em constante vigilância, até porque, irmãos, nós somos assolados por esse diabo aqui, que a Bíblia remete, falou: tem alguém que está ao derredor aí, está procurando de alguma maneira lançar setas, dardos inflamados,
para que você possa se desviar. Nossa carne, irmãos, precisa estar em constante vigilância, porque ela é fraca. Nós lemos vários versículos que falam sobre a necessidade que nós temos de vigiar, e nós precisamos, como cristãos, nos mantermos assim, irmãos, vigilantes. Nós precisamos nos manter ligados, para que não aconteça o que aconteceu com aquele povo, e como diz Efésios 4,14, a gente não seja meninos inconstantes, a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano de homens. Nós precisamos vigiar. O preço da liberdade que nós temos, irmãos, nos dá uma responsabilidade, que é a vigilância constante. Nós temos liberdade, a graça nos dá essa liberdade, nós temos liberdade de estarmos nas nossas casas nesse momento, nós poderíamos estar nas nossas casas, nós temos liberdade de não estarmos aqui, nós temos liberdade de pecar, nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos, essa liberdade nos foi dada. Mas quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós entendemos a graça de Deus, essa liberdade faz com que nós queiramos correr para Deus. Essa liberdade faz com que nós queiramos estar aqui, louvando, adorando ao Senhor. Essa liberdade faz com que nós possamos buscar a palavra de Deus, nós possamos estar em comunhão com Deus. Através da oração, através da adoração, através do louvor, nós temos liberdade. Agora, essa liberdade tem que ser uma eterna vigilância. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar. Precisamos vigiar e ficar firmes na fé. Como diz 1 Coríntios 16:13, nos fortalecer, para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Neemias deixou tudo certinho, bonitinho, tudo estruturado, estava tudo funcionando bem e foi embora. Liberdade para aquele povo. Um ano depois está tudo bagunçado. Tudo que Neemias tinha feito estava desfeito, tinha sido quebrado. Precisamos vigiar, irmãos. Precisamos estar em constante vigilância. E todos os textos, irmãos, linkam a vigilância, não somente, a vigilância não vem sozinha. Mateus 26:41, Jesus está dizendo, vigie e ore. Não é só vigiar, você precisa vigiar sim, mas você precisa fazer algo a mais. Você precisa, junto com a vigilância, você precisa buscar a oração. Junto com a vigilância, você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa buscar sempre recomeçar, sempre voltar através da palavra de Deus. O povo, irmãos, precisava ser restaurado pela palavra de Deus. O capítulo 13 de Neemias começa, o versículo 1 diz assim: a parte A somente, naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. Neemias vê o que está acontecendo e fala: vocês precisam voltar para a palavra de Deus. Vocês precisam ser restaurados pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a dependência que temos em Deus, não há restauração, não há retorno, não há conserto. A única maneira de restaurar a aliança que estava quebrado era a volta à palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, aquele povo mais uma vez se perderia. E sem a palavra de Deus, irmãos, nós nos perdemos. Sem a palavra de Deus, nós perdemos o caminho. Nós carregamos a Bíblia, nós temos a Bíblia, mas nós precisamos de alguma maneira fazer com que essa palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Até porque, irmãos, Jeremias 23:29 diz que essa palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é um martelo que pode quebrar todo o coração endurecido. Quando nós entendemos que nós precisamos vigiar, e nós precisamos, como o conselho de Jesus em Mateus, orar, e de alguma maneira buscar o caminho, buscar a direção através da palavra de Deus, irmãos, se nós tivermos o coração endurecido, como diz Jeremias 23:29, a palavra de Deus vai ser martelo, vai esmiuçar
os nossos corações, para que possamos entender e que possamos voltar a estarmos compromissados com Deus. A palavra também de Deus em Hebreus 4,12 diz que julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus então discerne, interpreta as intenções do nosso coração, nossos pensamentos, tudo aquilo, irmãos. A palavra é um manual para nós, a palavra é um manual, tudo que nós precisamos em relação a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, conselhos até para a nossa caminhada estão na palavra de Deus, irmãos. Nós podemos buscar a palavra de Deus para que as intenções dos nossos corações, como diz em Hebreus 4,12, sejam julgadas, os pensamentos e as intenções. A palavra de Deus também, irmãos, Tiago 1,25, diz que é bússola para as nossas vidas. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O homem então que observa atentamente a lei perfeita, a palavra de Deus, será feliz naquilo que fizer. Eu quero ser feliz, Leandro, então tá bom, então atente perfeitamente, olhe, observe atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e faz com que a gente seja feliz em tudo o que fizermos. Salmo 119:11 diz que guardar no coração a palavra faz com que nós estejamos longe do pecado, faz com que sejamos ajudados a não pecar contra Deus. Essa palavra é alimento para os famintos. Jesus, tentado pelo diabo em Mateus 4,4, fazendo uma referência a Deuteronômio 8,3, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus, irmãos, à nossa disposição, um privilégio que temos como brasileiros, porque muitos povos não têm a possibilidade de ter a Bíblia fácil como nós temos hoje, em várias versões, no celular, em várias situações. Essa palavra então é lâmpada, irmãos. Essa palavra é lâmpada. Salmo 119, 105 diz que tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. Se nós precisamos de um novo caminho, se nós precisamos de uma direção, se nós queremos nos manter compromissados com Deus, diferente do povo, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, e nós precisamos buscar a palavra de Deus, que vai nos guiar, que vai ser lâmpada para os nossos passos, que vai clarear o nosso caminho. Precisamos nos manter vigilantes, precisamos caminhar a nossa vida inteira vigiando, buscando instrução de Deus através da palavra, e buscando Deus através da oração, porque a oração ajuda a corrigir o que tem de errado, a oração traz à mente uma perspectiva que muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós invertemos as coisas, pensando que de alguma maneira Deus deve me servir, mas na verdade sou eu que estou à disposição para servi-lo. Ele me criou para a honra e glória do seu nome. Nós que precisamos estar à disposição para servi-lo, e quando nós oramos, nós estamos de alguma maneira em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, e podemos fazer com que a nossa visão seja corrigida. Muitas vezes perdemos o foco e precisamos voltar para a oração. Muitas vezes o mundo, as situações fazem com que a nossa visão fique obstruída, faz com que nossa visão fique escurecida, e a oração nos ajuda, irmãos, a olharmos novamente para Deus, nos fortalece, faz com que nós tenhamos essa comunhão e possamos de alguma maneira ter ali no momento de dificuldade, possamos realmente falar, Abba Pai, Paizinho, me ajude a prosseguir, me ajude a continuar vigilante, me ajude a continuar nessa caminhada, me mostre o caminho. O povo, irmãos, somente depois de um ano, depois de 12 anos de trabalho de Neemias, somente um ano estraga tudo que foi feito. O povo deixa
todo o compromisso que tinha assumido para trás, e volta a viver ao seu bel prazer, volta a viver sem nenhuma noção de Deus, sem seguir os preceitos e os mandamentos de Deus. E o que nós não queremos, irmãos, é que algo parecido aconteça conosco. Por isso que a aplicação para as nossas vidas nessa noite é, irmãos, vigie. Vamos vigiar. Vamos nos manter vigilantes. Vamos nos manter vigilantes e vamos, de alguma maneira, fazer com que essa vigilância venha acompanhada de oração e venha acompanhada de busca da palavra de Deus, porque é isso que vai fazer com que o nosso caminho seja clareado, é isso que vai fazer com que nós possamos continuar prosseguindo, continuar buscando que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. E Ele é soberano sobre todas as coisas, e quando nós nos colocamos diante dEle, buscamos em oração e buscamos na palavra de Deus, muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas que vão nos incomodar. Muitas vezes nós não vamos fazer aquilo que a nossa carne, a nossa mente, muitas vezes deseja, mas com certeza estaremos fazendo a melhor escolha. Com certeza estaremos no melhor caminho, estaremos sendo guiados por Deus. E a palavra de Deus é essa lâmpada para nós, irmãos. É essa lâmpada para as nossas vidas. E nós podemos, junto com o entendimento dessa palavra, buscar a Deus em oração, pedindo direção, pedindo um novo caminho, pedindo que haja luz para as nossas vidas. Precisamos nos manter vigiando. Precisamos vigiar. E assim, diferente do que aconteceu com aquele povo, irmãos, nós possamos olhar para Deus, olhar e buscar a Deus, para que possamos continuar compromissados com Cristo, possamos continuar buscando a Deus, possamos buscar em oração, buscar através da palavra, vigiando, para que possamos nos manter no caminho, para que possamos, de alguma maneira, não esquecer de Deus, para que possamos não virar as costas para Deus como aquele povo fez. Que possamos vigiar, que possamos orar, que possamos buscar a instrução através da palavra de Deus. Amém, queridos? Com certeza seremos mais bem guiados do que aquele povo foi, muito mais bem direcionados do que aquele povo nesse um ano que Neemias se foi, buscando totalmente, somente o seu próprio prazer, sem se preocupar com Deus. A nossa oração nessa noite é que possamos continuar vigiando, orando e buscando direção através da palavra de Deus. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de compartilhar e ouvir a Tua palavra. Pai, que o exemplo de Neemias, que o exemplo do povo, Pai, do afastamento não seja seguido por nós, porque nós queremos estar contigo. Nós queremos de alguma maneira buscar a direção, nós queremos de alguma maneira buscar, Pai, a luz para o nosso caminho, Pai, queremos nos manter vigilantes, para que possamos não cair, não evitar cada vez mais, Pai, estarmos indo em direção ao pecado, Pai, nós queremos cada vez mais fazer a Tua vontade, viver para a honra e glória do Teu nome, Pai, para isso nos ajuda a nos mantermos vigilantes. Nos ajuda a ficarmos vigiando, nos ajuda a buscarmos através da Tua palavra a direção, buscarmos as melhores práticas, Pai, para as nossas vidas, para o nosso caminho, a direção certa para que possamos nos manter em comunhão contigo, para que possamos nos manter buscando, Pai, o melhor para glorificar o Teu nome, porque fomos criados para isso. Nos ajuda a entender isso. Nos ajuda, nos dá força para que possamos estar motivados a vigiar, motivados a Te buscar, motivados a viver uma vida para Ti, uma vida para a honra e glória do Teu nome. Desperta isso nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Possamos nos manter vigilantes.